Arbitrium Produtora apresenta Coalando no Espaço. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos amigos internautas. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Will e estou começando mais um episódio do podcast Coalando no Espaço. No episódio de hoje nós vamos falar sobre tarô com a minha grande amiga Rafaela Simeone. E aí, Rafa, tudo bem contigo? Oi, meu querido William. E aí, como você está, né? Fico muito feliz de ter sido convidada para participar desse programa feito por um guri muito querido e dedicado. E vamos então bater um papo sobre o tarô, ver o que você acha, o que o pessoal acha. Espero poder acrescentar um pouco na vida das pessoas que gostariam de conhecer mais essa prática com as cartas. Então, já que tu me deu a liberdade, eu já vou fazer a primeira pergunta pra ti. Como tu conheceu o tarô? Como é que foi? Foi do nada? Alguém te apresentou? Foi internet? Me explica, nos conta como tu conheceu o tarô. Como eu conheci o tarô? Se eu te falar que eu não me recordo de quando eu tive a primeira ideia do que era o tarô, realmente não lembro, mas eu acreditava que era aquele jogo que se via o futuro, que tu entrava numa salinha de uma pessoa de turbante com as cartas na mesa. E essa é uma ideia totalmente estereotipada do que seria um tarólogo, uma ideia mística, né, do que seria esse jogo, e é a ideia que a maioria tem. Mas meu primeiro contato real foi com um conhecido que joga tarô, e nessa vez eu fui a consulente, que é aquela pessoa que pede conselho pro tarô. Aí minha primeira pergunta foi muito preocupada, assim, ó, tá, mas tu não precisa te preparar, tu quer um tempo, super achando que ele ia baixar a entidade pra começar a fazer aquele jogo. No fim, não foi nada disso. E o mais incrível é que ele falou exatamente o que estava acontecendo na minha vida no momento. Foi nesse momento, foi a partir dali que eu percebi que o significado sagrado do tarô estaria nas cartas e não num espírito que poderia estar jogando, que poderia estar soprando no ouvido dele. Então, esse episódio aconteceu lá em 2018, que foi a primeira vez que eu joguei, né, que eu fui a consulente, e cada jogo que eu participava aumentava a minha vontade de ser a pessoa que joga, de conhecer as cartas, de querer jogar para alguém e para mim mesma. Então, esse interesse foi gradual. E desde o meu primeiro contato, eu comecei a querer muito saber mais, me interessar mais e querer ser a taróloga e não só a pessoa que consulta. Ah, agora eu te entendi. Então me diz uma coisa, quais foram os motivos que fizeram tu se apaixonar por tarô e virar uma taróloga, né? Porque como tu mesmo falou, muitas coisas que acontecem no tarô a gente não sabe, os leigos não sabem, né? E acham que vai descer um espírito, vai aparecer um cara de branco do teu lado, vai botar a mão na tua cabeça e vai falar as coisas pra ti. Mas não é bem assim, né? Então quais foram os motivos que fizeram tu se apaixonar por tarô e levar o tarô pra tua vida? Sou totalmente suspeita para falar do porquê gosto de tarô. Mas vamos lá. Eu acho interessante quando ele se torna uma ferramenta para o autoconhecimento. Isso acontece quando eu jogo para entender os processos passados, se isso cair numa jogada, e entender os processos presentes. Essa é uma forma de acessar o meu subconsciente, que é onde ficam aquelas memórias que a gente não tem fácil acesso, e assim entender e receber alguma resposta do que poderia estar me travando. É nesse momento que alguns consulentes fecham com as minhas ideias e outros não. O tarô é para o autoconhecimento, então ele vai te dar os caminhos para que depois do jogo tu reflita sobre a situação, sabe? O tarô vai surgir como uma dica só, ele não vai te dar uma verdade absoluta de é isso, é aquilo, isso não existe. Aí que entra as pessoas que querem uma resposta pronta, querem o sim, o não, e isso não vai acontecer.
Ele é feito de modo para que tu pense e procure tuas soluções. Te coloca como dono da tua vida e não mais como aquela vítima de todas as circunstâncias. É aí que tu vai pegar as rédeas da tua vida e vai assumir elas. E tudo isso que tu falou tem a ver com o baralho que tu tá usando na hora que tu tá jogando, né? Qual baralho que tu costuma usar? Bah, Will, esse papo de baralho vai longe. Hoje em dia existem diversos, tipo o de Osho, de Rider-Waite, sei lá se eu tô falando certo isso, das bruxas, das fadas, dos anjos, é um montão. Mas o que eu uso é o de Marselha, é um baseado no de Marselha. Então é importante prestar atenção nisso, porque muitos significados podem ser o que o autor tem. Então, a visão do autor sobre o baralho, sobre o tarô. Então, por isso que é muito importante que o tarólogo estude, pesquise em várias fontes, tenha um conhecimento mais amplo, queira estudar por vários livros para que se possa ter um bom conhecimento ali dos significados das cartas. Até queria destacar aqui a diferença do tarô para um baralho cigano, por exemplo. No cigano, sim, tu vai ter uma previsão aí do futuro, porque acredite-se que as ciganas têm ali o poder do oculto, né? O que não acontece no tarô. Mas aí, vamos falar uma coisa. Tem tarólogo que usa o tarô para jogar para o futuro. Tudo bem por isso, mas não é minha linha de pensamento. Como eu uso para autoconhecimento, eu gosto apenas de indicar caminhos do que tu poderia fazer na situação ou do que tu não poderia fazer. Eu acho que é mais válido usar dessa forma do que prever um futuro que no fim só te gera ansiedade e te traz só coisa ruim. Sabe que esse lado místico do tarô não é de hoje, né? É engraçado que lá por volta de 1300 e bolinha já se proibiu os religiosos a usarem as cartas. E por que será, né? É gerado um grande medo sobre o tarô, de que os grandes segredos fossem revelados. E não sou dessa linha de pensamento e eu quebro um pouco esse lado místico que tem jogar uma cartinha pra pessoa. Eu acho que mesmo tu jogando uma cartinha pra pessoa, como tu mesmo falou, né? Tu deve aprender muita coisa depois de cada jogo. Porque cada pessoa é uma pessoa diferente e ninguém é igual, né? Então, tu deve ver muita coisa nas cartas. O que tu acaba tirando de aprendizado e novas experiências depois de jogar? Disso tu tem razão, eu aprendo demais depois de cada jogo. O consulente acha que eu jogo pra ele e só ele tem os benefícios, né? Que tipo, ele vai pegar aquela resposta, vai aplicar na vida dele e beleza. Mas não, a resposta que eu dou pro consulente, eu também aplico pra minha vida, mas minha vida profissional. Cada feedback que eu recebo da pessoa, eu consigo perceber como é que tá funcionando minha leitura, se ela tá fluindo bem, se a minha intuição tá indo pro lado certo. Sempre quando a pessoa joga comigo, ela fala, meu Deus, bateu muito, ou meu Deus, vou pensar um pouco melhor. Então, aí eu vou analisando como é que eu tô jogando, como é que eu tô lendo, sabe? Eu jogo sabendo que cada carta apresenta uma dualidade e sempre dou o exemplo da Imperatriz, que ela pode ser uma mãe muito cuidadosa, carinhosa, querida, sabe? Mas se ela erra a mão, ela se torna super protetora. Ou o Imperador, que pode falar do seu poder pessoal, de confiar em si, mas de uma maneira distorcida ele acaba sendo um ditador e acaba sendo rígido. Então, quando eu coloco a carta na mesa, eu preciso pensar, então essa Imperatriz tá me levando para um lado de cuidadosa, de carinhosa, ou ela tá pesando a mão ali, sendo super protetora? É isso aí que eu vou analisando depois de cada jogada, se eu acertei no significado. Vou te contar que no início não foi sempre um mar de rosas, sabe? Eu comecei jogando pra mim, saiu uma coisa nada com nada, eu não entendi o que estava acontecendo ali. Eu olhava aquelas cartas e falava, meu Deus, o que é isso? Melhor se nem tivesse perguntado, porque saía mais confusa do que se tivesse acertado ali, né? Não entendia. E jogava pras pessoas também, nem sempre batia, ficava naquela coisa assim,
não, elas não me falavam pra não ser indelicada, mas eu tava ligada que não tinha dado certo. Só que ao longo do tempo que eu fui estudando, fui me aperfeiçoando e fui jogando mais além do estudo, eu tenho certeza que melhorou muito na leitura, agora flui super bem e minha intuição também agora tá muito melhor. Tá, e depois que tu começou a jogar tarô, mudou alguma coisa na tua vida? Tu sentiu alguma coisa de diferente? Algum sinal? Alguma coisa do gênero? Tua vida melhorou depois que tu começou a jogar tarô? Essa pergunta realmente me faz pensar. Acho que o tarô como forma de ferramenta para o autoconhecimento nem sempre é agradável. Às vezes perceber algumas coisas que a gente não queria dói um pouco. Então, esse caminho não é um caminho de flores. Muitas vezes são rosas com espinhos e a gente acaba se machucando. Mas que no fundo é super necessário e que ajuda sim a melhorar as coisas. Então, te respondo que o tarô vem mudando minha vida, acredito que de uma maneira muito bonita, e realmente é incrível ser uma estudante dessas cartas. O assunto nunca acaba, tá? Se eu quiser estudar todo dia, vai ter conteúdo para todo dia, porque são 78 cartas em cada baralho. Imagina que existem diversos autores sobre tarô. Então, 78 cartas de diversos autores, diversos livros. Então, é um negócio muito louco, mas muito massa. Claro que eu friso aqui, tanto para mim quanto para os consulentes, que só o tarô não basta, tá, gente? É preciso buscar ser uma pessoa melhor do que eu fui ontem, isso independente do jogo. Só que ele acaba me auxiliando na minha caminhada da vida. Se torna realmente uma ferramenta para me ajudar. Tá, e agora me diz uma coisa, da onde que surgiu a ideia de tu fazer teu Instagram? Creio que a ideia real de fazer um Instagram para isso foi dos meus amigos. O apoio que essas pessoas me dão, tu não tem ideia. E eu até digo, em tempos de pandemia, os amigos que são amigos apoiam, seja tuas ideias, seja teus projetos, seja tua vida. Sério, amigo que não apoia amigo, vamos parando, vamos rever essas amizades, porque isso é precário, entendeu? Amigo apoia amigo, isso pra mim agora é algo indiscutível. Então vou te contar um pouco sobre essa jornada até criar um Insta, né? Quando eu comecei meus estudos lá, comecei até antes de adquirir o baralho, e quando comprei um, comecei jogando pra família, pros amigos mais próximos, pra mim. Nisso muita gente começou a falar que eu deveria jogar pra mais pessoas, tornar um trabalho, usar o tarô como ferramenta de trabalho. Depois de muito ouvir que eu deveria levar essa prática em frente, que daí começou a surgir a ideia do Instagram. Não sabia como fazer, realmente, poxa, demanda tempo, demanda criatividade. Então era algo ainda muito distante do que eu queria da minha vida atualmente. Mas eu fui incorporando aquela ideia e comecei num primeiro momento a postar conselhos por uma semana no meu Instagram pessoal. Então eu tirava uma carta por dia, postava lá, mas sempre com muito receio do que poderiam falar, do que poderiam pensar. Sério, o meu início foi baseado aí no medo. Só que a criação voltada para o Instagram foi um processo pessoal que eu precisei passar, abandonar esse medo do julgamento, entender que no início nunca é fácil, ter a responsabilidade sobre o que eu falaria, escreveria. Claro que hoje eu já fico muito tranquila de ver o trabalho por lá, tá sendo muito lindo, muita gente que eu não conhecia conversando comigo pela DM, e eu fico muito feliz, muito maravilhada com todo o carinho que as pessoas estão me dando. Pior que isso que tu falou é muito real. Os teus amigos têm que estar do teu lado, ainda mais nessa época difícil como a pandemia, né? E bah, que coisa boa que o pessoal te ajudou, né? Te botou pra frente, te incentivou a fazer isso, porque eu vou te falar, o teu trabalho é muito bom, é muito bonito de ver como tu demonstra o trabalho, o teu amor por isso, né? Todo mundo aqui que tá nos ouvindo já percebeu que tu é uma pessoa muito espiritual, tem uma alma muito boa e sempre tenta ajudar o outro.
E uma coisa eu quero te perguntar, tu pretende expandir a tua visão espiritual? Minha vontade de expansão acho que vai ser eterna. Eu estudo muito sobre esses assuntos esotéricos e não consigo mais me ver distante disso. Faz parte da minha vida, é um pequeno pedacinho do meu ser, então minha vontade de expandir é para sempre. Eu até o momento trabalho com tarô e sou reikiana nível 1. Nesse ponto só me aplico, não aplico em outras pessoas, mas são duas práticas que quero me aperfeiçoar muito ainda, tem muito caminho pela frente. E sobre a visão espiritual em si, eu sempre digo para os seguidores que não tenho uma religião, mas sou uma pessoa totalmente espiritualizada. Então todas essas práticas complementares que vêm para o bem da pessoa são total do meu interesse. Essa busca pelo conhecimento e expansão nunca acaba. E depois do tarô, tu pretende ir para outro jogo, se aperfeiçoar em outro jogo, ter uma outra forma de conseguir achar as respostas que tu quer? Acho que de outros jogos tu estaria falando de baralhos, né? Como cigano, ou até jogo de búzios. No momento atual, meu estudo é focado unicamente no tarô, porque com ele eu consegui encaixar minhas ideias de não pensar no futuro, de focar no agora. Então, eu não engano meus consulentes, porque eu não jogo com nenhum espírito, e essa é a minha visão desde o momento que eu fui consulente. Por isso sigo nesse padrão de, não vamos falar sobre o futuro, porque ele não nos interessa para agora. Eu acredito que a partir do momento atual, a gente consegue entender por que caminho a gente deve ir, e aí a gente consegue mudar o futuro. Eu penso que deve sim existir um destino do qual tu tá aqui pra cumprir ele, mas, cara, tu pode escolher por que caminho tu vai seguir, entende? Tu é dono da tua vida, tu tem as rédeas dela, aí tu decide se tu vai tomar as rédeas da tua vida ou se tu vai deixar as coisas acontecerem da forma que tem que ser. Eu acredito que a gente consegue entender a partir do agora o que a gente precisa fazer para tomar as rédeas, tomar ali a frente e assim fazer um futuro melhor. E agora eu vou te perguntar uma coisa falando de futuro. Tu tem algum plano pro futuro? Porque pelo que eu vi, tu pensa muito no presente, né? Mas é sempre importante a gente pensar no futuro também. A gente não pode parar de pensar no futuro, pensar o que a gente vai fazer amanhã, o que a gente vai fazer depois de amanhã. Isso a gente não pode parar de pensar, porque no momento que a gente para, a gente vai estagnar. Então eu te pergunto, tu tem algum plano pro futuro? Eita, que pro futuro eu tô que nem o Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Brincadeiras à parte, meus planos pro futuro não são tão futuros assim. Como pessoa, pretendo sempre buscar meu conhecimento, estudando as práticas que eu considerar que vão me acrescentar em algo. Então é aquele foco em ser melhor sempre. Já nos estudos, quero terminar meu curso de Direito. Para quem não sabe, sou estudante de Direito, também sou estagiária na área, então ainda tenho um caminho bem longo para trilhar por aí. E também me aperfeiçoar no tarô, no reiki. Eu levo todos esses lados da minha vida juntos e por muitas vezes não casam, né, um com o outro, mas eu não seria a pessoa que eu sou hoje se eu não tivesse um deles na minha vida. Outro plano que eu sempre sigo é basear o meu equilíbrio em 3 pontos, que é saúde, consciência e espírito. Então, sempre busco manter minha saúde em dia, manter minha consciência em paz, né? Também pelo tarô eu busco entender meus processos do subconsciente e o meu espírito equilibrado a partir do reiki. Isso é um processo diário, então acho que pode se encaixar aí em planos futuros, porque vai ser pra sempre. Já de resto, Will, tipo aqueles papos, o que tu vai ser daqui a 5 anos? Não sei, o resto é resto. Aí a gente vai vivendo, recebendo o que o universo tem pra dar. Então tá, Rafa, o episódio de hoje vai ficando por aqui. Fico muito feliz por tu ter aceitado eu te entrevistar. Que tu consiga alcançar todos os teus objetivos, que tu consiga chegar até onde tu quer chegar na tua vida. E eu sei que tu vai, porque tu é uma pessoa muito boa.
e quer o bem pra todo mundo, e as pessoas que são assim sempre conseguem o que elas querem. Então fica por aqui nosso episódio, né, Will? Já com um gostinho de saudade, foi muito gostoso ter participado, ter sido entrevistada por ti. Espero que tu tenha gostado também de me entrevistar, né? Pra mim foi uma honra. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do assunto, que se interessem cada vez mais pelo tarô. Um beijo e paz a todos. Então tá certo, gente. O episódio de hoje fica por aqui. Como de praxe, as minhas redes sociais e as redes sociais do entrevistado vão estar na descrição desse episódio. E como vocês já sabem, podem me mandar DMs, podem me mandar directs, o que vocês quiserem para conversar comigo, porque as minhas redes sociais são as redes sociais de vocês. Não se esqueçam disso, mandem o que vocês quiserem. Um beijo, um big beijo e até a próxima!